Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo das funções seno e cosseno, nesta aula nós estudaremos os seus respectivos sinais, os intervalos de crescimento e decrescimento dessas funções, a paridade e o gráfico de cada uma delas. Vamos lá? Vamos começar com o estudo do sinal e do decrescimento e crescimento das funções seno e cosseno, analisando essas informações em cada um dos 4 quadrantes. Então, comecemos considerando um ângulo alfa entre 0 e π sobre 2. Bom, nesse caso, o ângulo central alfa determina um arco de circunferência AP, de forma que P estará no primeiro quadrante. Bom, se P está no primeiro quadrante, então o seno do ângulo alfa corresponde à ordenada de P, que estará aqui, então, entre os valores de y de 0 e 1. Dessa forma, o seno de alfa varia entre 0 e 1, ou seja, será sempre positivo no primeiro quadrante. Analogamente, o cosseno de alfa, que é dado pela abscissa desse ponto, estará também entre 0 e 1, de forma que no primeiro quadrante o cosseno é sempre positivo. Para analisar o crescimento ou decrescimento dessas funções, nós fazemos o seguinte: consideramos dois ângulos, α1 e α2, ambos entre 0 e π sobre 2, de forma que as extremidades desses ângulos, dos arcos determinados por esses ângulos estejam no primeiro quadrante, e supomos que α1 é menor que α2. Então, note aqui no nosso desenho. Se α1 for menor que α2, então P1 é a extremidade do ângulo do arco determinado pelo ângulo α1 e P2 é a extremidade do arco determinado pelo ângulo α2. Nesse caso, então, se α1 é menor que α2, nós temos que o seno de α1 será menor que o seno de α2. Então, α1 menor que α2 implica que seno de α1 é menor que o seno de α2. Isso significa que a função seno é crescente no primeiro quadrante. Analogamente, nós podemos verificar que o cosseno de α1 é maior que o cosseno de α2. Então, se os valores do meu ângulo aumentam, então os valores do cosseno diminuem. Isso significa que a função cosseno é decrescente no primeiro quadrante. E no segundo quadrante, a análise é parecida. Então, dado um ângulo entre π sobre 2 e π, então o arco determinado por esse ângulo central, AP, ele tem extremidade P aqui no segundo quadrante. Bom, se esse ponto está no segundo quadrante, então nós temos que o valor da sua ordenada y está entre 0 e 1, logo o seno desse ângulo está entre 0 e 1 e, portanto, o seno também é positivo no segundo quadrante e o cosseno desse ângulo alfa estará entre 0 e menos 1, ou seja, entre menos 1 e 0. Dessa forma, os valores do cosseno no segundo quadrante são negativos. Bom, além disso, para a gente analisar então o crescimento e o decrescimento, vamos supor aqui que α1 e α2 são dois ângulos, entre π sobre 2 e π, de forma que α1 é menor que α2. Notem, P1 está representando a extremidade do arco AP1, determinado pelo ângulo α1, e P2 a extremidade do arco AP2, determinado pelo ângulo α2. Dessa forma, se α1 é menor que α2, nós temos que o seno de α1 é maior que o seno de α2. Então, se os valores do ângulo aumentam, os valores do seno diminuem no segundo quadrante. Dessa forma, a função seno é decrescente no segundo quadrante. Analogamente, se α1 é menor que α2, então nós vemos o quê? Que o cosseno de α1 é maior que o cosseno de α2. Notem, os valores aqui vão diminuindo na parte negativa do eixo x. Então, o cosseno de α1
será maior que o cosseno de alfa 2. Dessa forma, a função cosseno é decrescente no segundo quadrante. E no terceiro quadrante, notem, se eu considero um ângulo alfa entre π e 3π sobre 2, então a extremidade do arco determinado por ele estará aqui no terceiro quadrante, de forma que o seu seno varia entre menos 1 e 0, portanto, o seno é negativo no terceiro quadrante, e o cosseno varia também entre menos 1 e 0. Então, no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Além disso, analisando o crescimento, decrescimento, se α1 é menor que α2, então nós temos aqui o α1 e o arco determinado aqui pelo α1, AP1. Então, note que o cosseno de α1 será menor que o cosseno de α2 e o seno de α1 será maior que o seno de α2. Então, se α1 é menor que α2, o seno de α1 é maior que o seno de alfa 2 e o cosseno de alfa 1 é menor que o cosseno de alfa 2. Portanto, o seno é uma função decrescente no terceiro quadrante e o cosseno é uma função crescente no terceiro quadrante. Por fim, no quarto quadrante, então considerando um ângulo alfa entre 3π sobre 2 e 2π, então o extremo, a extremidade P desse ângulo do arco, determinado por esse ângulo, estará no quarto quadrante, de forma que o seu seno também varia de menos 1 a 0, portanto o seno é negativo no quarto quadrante, e o cosseno varia aqui entre 0 e 1, então no quarto quadrante o cosseno é positivo. Notem, pessoal, que em todas as nossas análises, tanto o seno quanto o cosseno, eles variam de menos 1 a 1, O cosseno nunca é maior que 1, nunca é menor que menos 1, assim como o seno nunca é maior que 1 e nunca é menor que menos 1. Então, nos quatro quadrantes, os valores do seno e do cosseno variam entre menos 1 e 1. Ok. E o crescimento aqui no quarto quadrante, o que acontece? Bom, se α1 for um ângulo menor que α2, então nós temos o quê? Que o seno de α1 é menor que o seno de α2. Olha aqui, ele é mais negativo, Então, o seno de α1 é menor que o seno de α2. E o cosseno de α1 também é menor que o cosseno de α2. Então, se α1 é menor que α2, o seno de α1 é menor que o seno de α2, logo o seno é crescente no quarto quadrante. E se α1 é menor que α2, o cosseno de α1 também é menor que o cosseno de α2, logo o cosseno também é crescente no quarto quadrante, ok? Então, nós podemos fazer um resumo aqui, das propriedades, primeiramente, da função seno. Então, a função seno é positiva no primeiro e no segundo quadrante, negativa no terceiro e quarto quadrante. Os valores do seno sempre variam entre menos 1 e 1, qualquer que seja o ângulo alfa considerado. Notem, pessoal, que nós fizemos análise de 0 até 2π. A partir de 2π, as representações, os ângulos passam a ser côngruos, As representações começam a se repetir, certo? Então, o comportamento será o mesmo. A gente já viu na aula anterior que a função seno é 2π periódica, então a partir de 2π o comportamento se repete, ok? Bom, então os valores de seno alfa para qualquer alfa variam entre menos 1 e 1, então a imagem dessa função seno é exatamente o intervalo menos 1, 1. E aqui, tem um resumo do crescimento e do decrescimento. Então, para alfa igual a 0, seno de 0 é 0. Bom, então estamos aqui. Entre 0 e π sobre 2, então os valores do seno aumentam, Então a função cresce. Quando chega no π sobre 2, o seno vale 1, e a partir daqui, conforme eu vou me deslocando entre π sobre 2 e π, então entre π sobre 2 e π, os valores do seno eles vão decrescendo, até eu chegar aqui exatamente no π.
No π, o seno vale zero, então seno de π é zero. A partir desse ponto, conforme eu me desloco, os valores do seno continuam decrescendo, certo? Eles vão ficando cada vez mais negativos, digamos assim, não mais negativos, né? Mas vão ficando menores aqui, conforme eu me desloco. Então, entre π e 3π sobre 2, o seno decresce. Quando eu chego aqui no 3π sobre 2, ele vale exatamente menos 1. E a partir desse ponto aqui, ele passa a crescer novamente. Então, entre 3π sobre 2 e 2π, o seno cresce até atingir aqui o valor zero em 2π. Seno de 2π é zero e depois o comportamento se repete, ok? E aqui o resumo da função cosseno, né? Então, a função cosseno é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, negativa no terceiro e positiva no quarto quadrante, né? Os valores do cosseno também variam entre menos 1 e 1, de forma que a imagem da função cosseno também é exatamente o intervalo fechado, menos 1, 1. E aqui nós temos o resumo do crescimento e do decrescimento. Então, para alfa igual a zero, o cosseno de alfa é 1. E aí o cosseno, né, conforme eu vou me deslocando entre 0 e π sobre 2, então os valores do cosseno vão diminuindo de 1 até chegar no zero, quando o alfa é exatamente π sobre 2. Quando eu me desloco de π sobre 2 a π, né, então os valores do cosseno continuam decrescendo, né, para valores negativos, mas eles continuam decrescendo até eu chegar aqui, né, no π. Cosseno de π é exatamente menos 1. A partir daqui, conforme eu me desloco, né, então aí o cosseno começa a crescer. Então, entre π e 3π sobre 2, o cosseno passa a crescer. No 3π sobre 2, ele vale exatamente zero. E aí ele continua crescendo conforme eu me desloco entre 3π sobre 2 e 2π, até eu atingir aqui novamente o cosseno de 2π, que é igual a 1. E a partir daqui, o comportamento se repete, porque a função cosseno também é 2π periódica, ok? Ok, bom, vamos estudar agora a paridade das funções seno e cosseno. E para fazer isso, nós utilizaremos congruência de triângulos. Bom, vamos considerar aqui um ângulo alfa entre 0 e π sobre 2, ou seja, um ângulo no primeiro quadrante. E vamos considerar os arcos AP e AQ, que são determinados pelos ângulos centrais alfa e menos alfa. Então, eu representei aqui o ângulo central alfa, que determina o arco AP, e aqui eu representei o ângulo menos alfa, né? Que é um ângulo que tem abertura alfa, só que eu me desloco aqui, né, no sentido de orientação negativa, né? Que é no sentido horário. Então, esse aqui é o ângulo menos alfa, certo? Então, o ângulo menos alfa determina aqui um arco de circunferência que eu estou denotando por AQ, ok? Então, note que ao fazer essa representação aqui, nós temos que o triângulo OCP é congruente ao triângulo OCQ. E o caso de congruência que eu estou utilizando é o lado, ângulo, ângulo oposto. Por quê? Bom, note que o lado OP do triângulo OCP é congruente ao lado OQ do triângulo OCQ, porque ambos esses lados correspondem ao raio do ciclo trigonométrico. Além disso, o ângulo POC, que é dado por alfa, é congruente ao ângulo QOC, que também mede alfa, né? Aqui nós denotamos como menos alfa só para representar que ele está representado aqui no ciclo trigonométrico no sentido horário, né? Que é o sentido negativo de representação, mas a medida desses ângulos é dada por alfa, certo? Então, esses ângulos também são congruentes. Então, nós temos um lado e um ângulo congruente. Além disso, o ângulo oposto a esse ângulo alfa em ambos os triângulos é de 90 graus, porque ele é dado, né, pelo ângulo formado entre o segmento PC e QC. Esses segmentos, né, são dados a partir da projeção ortogonal dos pontos P e Q sobre o eixo X. Então, o ângulo formado numa projeção ortogonal é de 90 graus. Então, aqui os ângulos OCP e OCQ formam 90 graus. Então,
pelo caso lá do ângulo, ângulo oposto, lá do ângulo, ângulo oposto, os triângulos OCP e OCQ são congruentes. Se eles são congruentes, em particular, esses segmentos aqui, PC e QC, ou como está escrito aqui, né, CP e CQ, eles também são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Só que de acordo com a definição, né, de seno de um ângulo, nós temos o quê? Que o tamanho, né, esse tamanho aqui, o tamanho desse segmento corresponde ao seno de alfa. E o tamanho desse segmento aqui corresponde ao quê? Menos seno de menos alfa, né? Por quê? Porque o tamanho do segmento é sempre positivo, só que aqui o seno é negativo, né? Então, isso aqui é menos seno de menos alfa. Então, nós temos o quê? A medida de CP é dada por seno de alfa. A medida de CQ é dada por menos seno de menos alfa. Então, reorganizando aqui os sinais, nós temos que seno de menos alfa é igual a menos seno alfa. Então, nós vamos guardar essa expressão aqui. Analogamente, né, o cosseno de alfa é dado aqui, então, pelo segmento OC, que é o mesmo segmento, né, o mesmo lado do outro triângulo, né? Então, o cosseno do ângulo menos alfa também é dado pela medida de OC, ambos medem OC. Então, cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Então, nós também vamos guardar essa expressão aqui. Bom, pessoal, notem que toda essa construção foi feita para um ângulo, né, entre 0 e π sobre 2, porém, a construção é análoga para qualquer ângulo alfa aqui no ciclo trigonométrico. Eu não vou fazer todos os casos para não ficar repetitivo demais, ok? Mas então, usando apenas congruência de triângulos e as definições de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, nós podemos provar que essas relações são válidas para qualquer ângulo alfa. Então, para qualquer ângulo alfa, cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa e seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Bom, mas essas expressões, né, elas indicam o quê? Que a função cosseno é uma função par e que a função seno é uma função ímpar. Então, vamos nos lembrar aqui da definição de funções pares e ímpares, né? Então, dada uma função real, nós dizemos, uma função real f, nós dizemos que f é par se f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio da função. É o que acontece com a função cosseno, né? Então, a função cosseno é par, porque cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa, qualquer que seja o alfa no domínio da função cosseno, que é toda a reta real. Nós dizemos que uma função f é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x para todo x no domínio dessa função. É o que acontece com a função seno, né? Então, a função seno, nós temos que seno de menos alfa é igual a menos seno alfa, qualquer que seja o alfa. Então, seno é uma função ímpar, tá? Uma propriedade geométrica interessante das funções pares e ímpares, né, é que uma função par, ela é tal que o seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y, né? E o exemplo mais clássico que nós temos de funções pares é o da função f de x igual a x², né? Que então ele é simétrico em relação ao eixo y. E o gráfico de uma função ímpar é sempre simétrico em relação à origem, né? Então, o exemplo clássico que nós temos é o da função f de x igual a x ao cubo, que tem essa simetria, então, em relação à origem do plano cartesiano, ok? Outra observação importante é que nem sempre uma função é par ou ímpar, né? Então, existem funções que não são pares e nem ímpares. Então, essa propriedade, né, do cosseno ser uma função par, do seno ser uma função ímpar, é uma propriedade bem interessante e que tem, em particular, como consequência, uma simetria aí em cada um dos gráficos dessas funções, como nós veremos adiante. Então, como eu disse aqui, né, só para resumir, a função seno é ímpar, então o seu gráfico é simétrico em relação à origem, né? Então, sempre que aparecer uma expressão do tipo seno de menos alfa, nós podemos substituir por menos seno alfa. E a função cosseno é par, que significa que o seu gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então, nós sempre podemos também fazer essa substituição, né? Cosseno de menos alfa é sempre igual a cosseno de alfa, qualquer que seja esse valor de alfa, ok? Bom, vamos então
construir os gráficos dessas funções, né? Seno e cosseno. Como nós fazemos para construir os gráficos, né? Bom, nós devemos anotar alguns pontos desse gráfico, né? Na verdade, quanto mais pontos eu conhecer nesses gráficos, né? Mais próxima de encontrar o desenho desse gráfico, né? A representação dessa função, eu estarei. Então, vamos começar aqui com alguns valores que nós já conhecemos, né? Então, aqui nós temos primeiramente π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Bom, o seno e o cosseno desses três ângulos aqui nós já calculamos usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nós temos aquela tabelinha que nós já calculamos. Então, eu conheço aqui o seno e o cosseno dos ângulos de π sobre 3, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Nós também já calculamos na aula anterior o seno e o cosseno de 0, de π sobre 2, de π e de 3π sobre 2. Então, todos esses valores aqui já foram calculados, nós já sabemos. Bom, usando então a paridade dessas funções, né, que decorrem aí da simetria do ciclo trigonométrico, nós conhecemos também o seno e o cosseno de 11π sobre 6, 7π sobre 4 e 5π sobre 3. Por quê? Bom, 11π sobre 6 é correspondente ao ângulo de menos π sobre 6, né? Então, o menos π sobre 6 está aqui. 7π sobre 4 é correspondente a menos π sobre 4. E 5π sobre 3 corresponde ao ângulo de menos π sobre 3, né? Então, utilizando a paridade das funções seno e cosseno e esses valores já conhecidos, nós conseguimos, então, também os valores aqui de seno e cosseno desses três ângulos. Então, aqui nós temos alguns pontos conhecidos que nós podemos marcar aqui nos gráficos. Então, primeiramente eu marquei aqui os valores para o seno. Então, aqui, notem, esses serão os valores das abscissas x, né? Então, na função seno, esses serão os valores das ordenadas. Então, nós teremos os pares 0, 0 no gráfico, o par π sobre 6 meio, π sobre 4 raiz de 2 sobre 2, π sobre 3 raiz de 3 sobre 2 e assim sucessivamente. Eles estão aqui, certo? Então, notem, o ponto 0, 0 está aqui. Esse é o ponto π sobre 6 meio, esse aqui é o ponto π sobre 4 raiz de 2 sobre 2 e assim sucessivamente. Então, nós conhecemos alguns pontos, dá para ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, mas notem que a gente tem aqui dois intervalos, né, em que a gente não consegue muito saber se essa função cresce mais rápido, o que está acontecendo aqui, né? Se ela continua crescendo, depois decresce, como que ela vai se comportar exatamente nesse intervalo. Então, seria interessante conhecer, né, os valores da função seno em mais alguns pontos aqui entre π sobre 2 e π e entre π e 3π sobre 2. A mesma coisa para o cosseno, né? Então, usando aqueles valores da tabela, eu marquei aqui alguns pontos do gráfico. Esse ponto aqui não deveria estar marcado, porque a função cosseno não passa por aqui, então ignorem. Mas então, esse ponto está, então, quando x é 0, né, o alfa é 0, então o cosseno vale 1. Quando alfa é π sobre 2, o cosseno, π sobre 6, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e assim sucessivamente, né? Então, marcamos os pontos conhecidos. Novamente, entre os intervalos π sobre 2 e π e 3π sobre 2, eu tenho aí uma certa falta de informação que eu gostaria de entender como é que essa função se comporta, ok? Como nós vamos fazer então? Bom, nós precisamos calcular, então notem que aquele intervalo π sobre 2π e π 3π sobre 2, né, corresponde exatamente aos valores de seno e cosseno para valores no segundo e terceiro quadrante. Então, seria muito bom que eu conseguisse calcular, né, os valores de seno e cosseno de alguns ângulos nesses quadrantes para saber como o gráfico se comporta. Lembrando, pessoal, que a gente já sabe, por exemplo, os sinais do seno e cosseno nesses quadrantes e também se a função cresce ou decresce nesses quadrantes, ok? Então, nós já temos uma série de informações que nos ajudam a construir esses gráficos.
Bom, usando congruência de triângulos, nós podemos relacionar o seno e o cosseno de qualquer arco em qualquer quadrante com os valores de um arco no primeiro quadrante. Essa técnica, de relacionar um arco de um outro quadrante a um arco do primeiro quadrante se chama de redução ao primeiro quadrante. É o que nós aprenderemos a fazer a seguir. Vamos começar com a redução de um arco no segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então, nós consideramos um ângulo θ no intervalo π sobre 2π, aqui representado por esse ângulo em azul. Então, esse ângulo θ determina um arco AQ, de forma que a sua extremidade Q está no segundo quadrante. E aqui eu estou representando o cosseno e o seno desse ângulo θ, certo? Note, pessoal, que se esse ângulo θ está no segundo quadrante, então existe um ângulo alfa entre 0 e π sobre 2, maior que 0 e menor que π sobre 2, de forma que θ mais alfa é igual a 180 graus. Então, se eu isolar aqui o θ, eu consigo escrevê-lo como π menos alfa, 180 graus menos alfa. Então, aqui, ao invés de escrever θ, eu escrevi diretamente π menos alfa. Então, π menos alfa é esse ângulo em azul. O ângulo alfa está representado aqui por esse ângulo em cinza, e eu representei também ele aqui na forma padrão do ciclo trigonométrico, Então, representado aqui o alfa na forma padrão, um ângulo entre 0 e π sobre 2. Esse ângulo determina um arco de circunferência AP, de forma que P está aqui no primeiro quadrante, Então, aqui também eu marquei o cosseno de alfa, dado pela projeção aqui na primeira coordenada de P, e o seno de alfa, dado aqui pela projeção no eixo Y do ponto P, ok? Bom, considerando os triângulos formados aqui, nós temos que o triângulo QOS é congruente ao triângulo POS, pelo caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Notem, esse lado aqui do triângulo QOS é congruente a esse lado aqui do triângulo POS. Ambos são os raios do ciclo trigonométrico, então eles têm a mesma medida, mede 1. Além disso, esse ângulo azul aqui corresponde a quê? Π sobre 2 menos alfa. Analogamente, esse ângulo em azul aqui também é π sobre 2 menos alfa. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Além disso, como o segmento QS e o segmento PS correspondem a segmentos dados pela projeção ortogonal de P sobre o eixo Y, então o ângulo aqui PSO e QSO são ambos ângulos retos, Então, também medindo 90 graus, ou seja, também congruentes. Então, nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Esses triângulos são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, pessoal, é claro que o lado OS, é o mesmo, então os valores dos senos de π menos alfa e alfa são iguais, então isso me dá a primeira equação. E além disso, nós temos que o tamanho desse segmento QS e PS também é o mesmo, pela congruência desses dois triângulos. Dessa forma, nós temos o quê? Que o cosseno de alfa, que é dado por esse segmento aqui, e menos o cosseno de π menos alfa são iguais. Por que menos o cosseno? Porque esse cosseno aqui é um valor negativo, O valor desse segmento é positivo, então menos o valor do cosseno corresponde exatamente à medida desse segmento aqui, que corresponde à medida desse segmento, que é o cosseno de alfa. Então, nós temos que cosseno de alfa é menos cosseno de π menos alfa, ou como está escrito aqui, cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa, só reorganizando os sinais. Então, qual que é o resumo da ópera aqui, Se eu considero um ângulo θ, que aqui está escrito como π menos alfa, no segundo quadrante, então eu tenho um ângulo alfa associado a ele no primeiro quadrante, de forma que esses dois ângulos têm exatamente o mesmo seno e têm cossenos com sinais opostos, certo? Então, isso vem da simetria aqui
do ciclo trigonométrico, né? Então, seguindo a mesma ideia, eu não vou ficar repetindo, mas também usando congruência de triângulos, né? Vocês podem ler com calma aqui cada um dos passos, mas usando congruência de triângulos, né? Nós conseguimos também associar um ângulo no terceiro quadrante a um ângulo alfa no primeiro quadrante, e aí nesse caso nós temos que o seno do ângulo no terceiro quadrante é menos o seno do ângulo no primeiro quadrante, e o cosseno do ângulo no terceiro quadrante corresponde a menos o cosseno do ângulo correspondente no primeiro quadrante, tá? Então a ideia é a mesma. Pega um ângulo que é representado aqui no terceiro quadrante. Esse ângulo pode ser escrito como π mais alfa, então alfa é um ângulo aqui entre 0 e π sobre 2 que eu posso representar no primeiro quadrante. Usando aqui as simetrias e congruência de triângulos, né, nós conseguimos estabelecer uma correspondência entre os cossenos, então, desse ângulo θ, aqui dado por π mais alfa, e do ângulo alfa, e também conseguimos estabelecer uma relação entre os senos, né? As relações são dadas aqui. Da mesma forma, é feita uma redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, dado um ângulo entre 3π sobre 2 e π sobre 2, ele determina um arco de circunferência com extremidade no quarto quadrante. Nós podemos olhar para esse arco, né, que aqui representado em azul estou chamando de θ, né? Esse arco pode ser olhado então como um ângulo menos alfa, onde alfa é um ângulo no primeiro quadrante. Então, usando simetria e congruência de triângulos, nós concluímos o quê? Que o cosseno desse ângulo no quarto quadrante é igual ao cosseno de um ângulo no primeiro quadrante, e o seno desse ângulo no quarto quadrante corresponde a menos o seno desse ângulo no primeiro quadrante. Essa ideia aqui é exatamente a mesma que nós usamos para estudar a paridade das funções seno e cosseno. Dessa forma, então, dado um ângulo qualquer entre 0 e 2π, sempre existe, então, um ângulo no primeiro quadrante relacionado a ele, de forma que o seno e o cosseno desse ângulo qualquer θ corresponde ao seno e o cosseno desse ângulo no primeiro quadrante a menos de sinal, né? Então, sempre conseguimos estabelecer uma relação, né, de forma que esses senos e esses cossenos vão no máximo diferir por um sinal, certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos. Calcule o seno e o cosseno dos ângulos dados. Então, primeiramente, o ângulo dado é 5π sobre 6. Então, notem, pessoal, 5π sobre 6 é menor que 6π sobre 6, certo? Nós podemos escrevê-lo como 6π sobre 6 menos π sobre 6. Só que 6π sobre 6 é o ângulo π. Então, 5π sobre 6 é o ângulo π menos π sobre 6. Então, eu vou pegar aqui o ângulo π, 180 graus, e vou tirar π sobre 6, ou seja, eu vou tirar 30 graus. Então, o meu ângulo estará mais ou menos aqui, ok? Então, este é um ângulo que determina um arco no segundo quadrante. Bom, vamos calcular então o seno e o cosseno desse ângulo. Bom, quanto que é o seno de 5π sobre 6? Bom, como nós vimos, né? 5π sobre 6 pode ser escrito como π menos π sobre 6, já que ele está no segundo quadrante. E nós vimos, né, que se eu tenho um ângulo no segundo quadrante, aqui associado a π sobre 6, então eles terão o mesmo seno e cossenos com sinais opostos. Dessa forma, então, seno de π menos π sobre 6 é igual a seno de π sobre 6, que é o seno de 30 que nós conhecemos, né? Vale meio. E o cosseno de 5π sobre 6? Bom, cosseno de 5π sobre 6 é o cosseno de π menos π sobre 6, então está associado ao ângulo π sobre 6 aqui no primeiro quadrante. Então, nós temos o quê? Que cosseno de π menos π sobre 6 é menos o cosseno de π sobre 6, logo menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, notem, eu considerei aqui um ângulo que está no segundo quadrante, calculei aqui quanto falta, digamos assim, para chegar até π. Essa quantidade que falta, né, corresponde exatamente ao ângulo a que ele estará associado no primeiro quadrante, que no caso aqui é o ângulo de π
sobre 6. Bom, π sobre 6 é um ângulo notável, né? Nós conhecemos o seu cosseno e o seu seno. Dessa forma, então, nós sabemos que o seno desse ângulo será igual ao seno do ângulo no primeiro quadrante e o cosseno será igual a menos o cosseno no primeiro quadrante, porque eu estou no segundo quadrante aqui, ok? Então, dessa forma, nós conseguimos calcular os valores exatos de seno e cosseno de 5π sobre 6. E o seno e cosseno de 5π sobre 4? Notem, 5π sobre 4 é maior que 4π sobre 4. 4π sobre 4 é igual a π, né? Então, nós conseguimos escrever 5π sobre 4 como 4π sobre 4 mais π sobre 4, ou seja, como π mais π sobre 4. Então, esse é um ângulo em que eu pego π e somo um ângulo menor que 90 graus, né? Ou seja, ao fazer essa soma, eu continuo aqui, eu caio aqui, né, no terceiro quadrante, né? Então, eu tenho o ângulo π mais π sobre 4, que é um ângulo no terceiro quadrante. Esse ângulo, então, de π mais π sobre 4 no terceiro quadrante está associado ao ângulo de π sobre 4 no primeiro quadrante, que é um ângulo notável, do qual eu conheço os valores do seno e do cosseno e do seno, certo? Então, nós podemos relacionar esses valores. Quando eu estou no terceiro quadrante, né, eu sei que o seno e o cosseno desse ângulo é igual ao oposto, né, do seno e cosseno do ângulo associado a ele no primeiro quadrante, conforme nós estudamos. Então, seno de 5π sobre 4 é o seno de π mais π sobre 4, que corresponde, então esse é um ângulo no terceiro quadrante, então corresponde a menos seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então, nesse caso, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 5π sobre 4, então, é o cosseno de π mais π sobre 4. Então, nós temos que esse cosseno corresponde a menos o cosseno de π sobre 4, portanto, menos raiz de 2 sobre 2 também. Bom, de forma análoga, nós podemos calcular, né, o seno e o cosseno desses outros 4 ângulos aqui, que são ângulos no segundo e no terceiro quadrante. Então, eu deixo como exercício para vocês, a técnica é a mesma apresentada nos dois exemplos anteriores e a resposta está aqui, o seno e o cosseno de cada um desses ângulos. Considerando esses valores, com todos os valores anteriores já calculados, então nós temos aí uma coleção maior de pontos dos gráficos, né, do seno e do cosseno, de forma que eu consigo, né, entender melhor o comportamento dessas funções para desenhar um gráfico mais parecido com o que acontece de fato. Então aqui, né, voltamos, né, a marcar os pontos do gráfico de seno x, então aqui nós temos aqui esses 3 novos pontos e esses 3 novos pontos, né? Então, agora nós conseguimos ter uma ideia do que acontece com o gráfico, né? Lógico que quanto mais pontos eu tiver, melhor, mas aqui já dá para ter uma boa ideia do que acontece, né? Então, o comportamento do gráfico do seno entre 0 e 2π é mais ou menos esse aqui, ok? Porém, nós vimos que a função seno é uma função 2π periódica, né? Então, nós sabemos que a cada intervalo 2π, essa função se repete. Então, se eu conheço o comportamento dela aqui entre 0 e 2π, a partir do 2π ele se repete, né? Então, esse padrão ele vai se repetir indefinidamente, né? A mesma coisa para a parte negativa. Então, entre menos 2π e 0, eu tenho o mesmo comportamento, que vai se repetir entre menos 4π e menos 2π, que vai se repetir entre menos 6π e menos 4π, e assim sucessivamente, ok? Nós também vimos que a função seno é uma função ímpar, certo? Então, ela deve ser simétrica em relação à origem, né? Então, nós podemos ver que essa simetria, de fato, existe. Analogamente, acontece para o gráfico da função cosseno, né? Então, nós já tínhamos marcados esses pontos aqui, o ponto π também já estava, o ponto π menos 1 também já estava marcado, nós tínhamos esses pontos aqui, né? Aqui nesses intervalos nós não conhecíamos pontos do gráfico. Então, com os novos valores calculados, nós pudemos adicionar esses 6 pontos, que nos deu então uma ideia do comportamento desse gráfico entre 0 e 2π. Então, desenhando aqui, né, fazendo um esboço desse gráfico, nós temos esse padrão aqui,
Como a função cosseno também é uma função 2π periódica, então esse padrão se repete a cada intervalo 2π. Então, de 2π a 4π, esse padrão se repete, assim como de 4π a 6π, e assim sucessivamente, e também na parte negativa, né? Então, de menos 2π a 0 tem esse padrão, de menos 4π a menos 2π, eu tenho esse padrão também. Então, nós temos um gráfico dessa forma aqui. Nós vimos que a função cosseno é uma função par e que as funções pares são simétricas em relação ao eixo y, né? Então, note que nós também podemos ver essa simetria aqui em relação ao eixo y, ok, pessoal? Bom, então com isso nós conseguimos construir, né, esboçar os gráficos das funções seno e cosseno e terminamos mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima!